E como nós falamos um pouco mais cedo, está autorizada a reabertura de bares, restaurantes e academias no estado de Goiás. Por isso, o Visão CNN recebe agora o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Aliás, se você mora no estado de Goiás e tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente na hashtag Visão CNN que a gente repassa a sua pergunta ao governador ou para pessoas de fora também que queiram viajar para o estado de Goiás. O espaço está sempre aberto. Governador, eu gostaria que o senhor nos explicasse, então, como que é este plano que foi preparado por vocês, porque, pelo que eu entendi das informações do nosso repórter, as cidades também poderão aí movimentar de acordo com a sua situação particular. Então, para que a gente possa entender, o senhor, poderia trazer para a gente os detalhes gerais que foram estabelecidos pelo governo do estado. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Luciana, Raquel e ao Kenzo e a todos que acompanham aí o programa Visão CNN. Olha, esse trabalho, este protocolo, ele foi apresentado já há 15 dias atrás pela Universidade Federal de Goiás, que vem acompanhando todo o quadro epidemiológico do estado de Goiás. Eu repito, eu fui o primeiro governador a implantar a quarentena exatamente há 4 meses atrás. No dia 13 de março foi o primeiro isolamento que nós fizemos, primeiro no país, e nós colhemos bons resultados e podemos, neste período, para você ter uma ideia, Evandro, regionalizar a saúde. A saúde de Goiás era apenas aqui na capital e em 2 cidades adjacentes. Ora, nós fizemos estruturas hospitalares em 8 regiões do estado de Goiás para podermos atender um momento também que se faz necessária a abertura. Este protocolo ele foi implantado conosco, com toda a estrutura da Universidade Federal de Goiás, e agora nós chegamos ao final de um período que já vem se arrastando há 4 meses, e agora nós passamos para a segunda etapa. Essa etapa ela prevê uma abertura desses itens aí que foram citados por você. Só que não é uma abertura como se fosse na época do antigo normal. É uma abertura dentro do novo normal. Então, uma abertura dentro do novo normal é uma abertura que tem critérios, tá certo? Tanto aqueles que são único para todas e aqueles que são especiais, que são 10 protocolos de acordo com o QNAS, ou seja, de acordo com a atividade daquela empresa que está sendo autorizada. Você citou aí, por exemplo, bares e restaurantes. Você tem uma ideia, quase que mais de 90% de todos os restaurantes de Goiás são lá registrados como bares e restaurantes, tá certo? Agora, se não cumprirem, já que existe uma parceria muito forte do governo com o prefeito da capital e também de outros prefeitos, lógico que o seu alvará vai ser cancelado. Nós teremos aí mecanismos para poder fazer valer uma abertura, mas com responsabilidade, uma abertura com distanciamento, uma abertura com uso de máscaras, uma abertura onde as pessoas não estão obrigadas necessariamente a ter que ir para a rua. Então é este o sentimento que nós hoje pedimos à sociedade. Vamos dividir a responsabilidade, porque o que não pode mais exigir é que tenhamos mais leitos de UTI, porque vocês sabem, o recurso humano é limitado, tá certo? E hoje nós não temos como ofertar mais do que aquilo que nós já estruturamos no estado todo. E para isso nós precisamos de contar agora com a boa vontade da população em também fazer a sua parte. E se esse processo realmente na abertura se consolidar e nós não tivermos nenhum crescimento exponencial, nós manteremos esse processo durante mais tempo. Olha, se houver um processo de agravamento do quadro, nós teremos que retroagir essa liberação. Governador, Luciana falando aqui, quero me ater a esses setores de bares e restaurantes. Outros estados que adotaram já essa abertura, São Paulo, Rio de Janeiro, cada um tem uma situação diferente. Rio de Janeiro, primeiro, a gente vê cenas constantes de aglomeração no estado, um estado que tem um número de mortos considerável. E São Paulo resolveu adotar um limite de horário. O Pedro, nosso repórter, trouxe aqui informações que, por exemplo, em Goiânia, o horário vai até meia-noite. O senhor tem preocupação? Acha que o apelo à sociedade, a conscientização do cidadão vai valer? Ou tem preocupação de ter que restringir esse horário também?
tenho, Luciana, confesso que tem preocupação. Mas como as ações do governo, elas estão muito bem vinculadas às ações dos municípios e principalmente da capital, onde você tem um maior percentual, eu acredito que, e dentro da disposição do prefeito Iris Rezende, é de nós fazermos cumprir aqui o decreto. E a prefeitura tem o direito a fechar aquele ambiente ali, caçando o alvará, se não tiver um cumprimento correto. Eu acredito que essa situação no Rio de Janeiro é muito mais em decorrência de uma discordância do ponto de vista político. Aqui em Goiás, independente de tendências políticas, existe uma harmonia neste momento. A região mais crítica minha, Luciana, não é em relação à capital. A região mais crítica é em relação ao entorno de Brasília. Ali sim que está um quadro mais preocupante mesmo, em decorrência do nível de contaminação de Brasília e o número de pessoas que trabalham em Brasília, que moram no estado de Goiás, ali na região do entorno, que é uma região populosa com mais de 1.200.000 pessoas. Tanto é que nós vamos iniciar esta semana ainda em 78 cidades, as mais populosas de Goiás, de 246 municípios. Nós vamos aí chegar a mais de 1/3 dos municípios, mas com mais de 2/3 da população testada dentro de um convênio que nós concluímos na última quinta-feira em São Paulo com o Itaú. Agradecer esse aplicativo que ele autorizou a Secretaria de Saúde de Goiás poder utilizá-lo e também difundi-lo por todo o estado. Também o Dr. Paulo Chap, que nos também repassou um percentual grande de EPIs, e a Fiocruz, que foi fundamental nisso, aonde ela garantirá não só a entrega de kits, mas também o resultado em 48 horas de tudo aquilo que for colhido nos municípios. Governador, na sua última fala, uma fala do senhor me chamou a atenção, que foi a questão de vocês já estarem saturados em relação ao atendimento, principalmente as pessoas que atendem, né, os pacientes com a Covid-19, por isso o senhor pedindo o bom senso das pessoas aí no estado de Goiás em relação a essa flexibilização. E essa minha dúvida é também a do Hugo Campos, que nos acompanha e fez essa pergunta para o senhor na nossa hashtag VisãoCNN. Se há essa ocupação e esses profissionais que já estão totalmente atarefados no atendimento da Covid-19, não existe então um risco dessa flexibilização fazer com que o sistema entre em colapso aí no estado do Goiás, ou vocês não contam com essa possibilidade? Não, nós temos que ter a humildade em responder e dizer que sim, contamos com essa possibilidade. Mas desde que nós, anteriormente, fizemos um protocolo de maior restrição nos 14 dias e liberação nos 14 dias, se realmente não tiver uma resposta por parte da sociedade, da conscientização das pessoas e tiver um volume maior de demanda, eu posso te garantir com toda tranquilidade, Evandro, que nós não vamos banalizar aqui a vida, não. Nada que venha amanhã comprometer ou provocar um quadro de risco de colapso, imediatamente nós restringiremos novamente a essas atividades que estejam, de uma certa maneira, ampliando o nível de contaminação, já que passaremos a ter, a partir de agora também, aquilo que chama-se o rastreamento dos contaminados com muito mais eficiência e com o exame do PCR-RT, que é extremamente preciso no diagnóstico se tem ou não a contaminação. Governador, o senhor disse que não vai hesitar em retroceder se for o caso. O senhor se sentiu pressionado pelo setor econômico, pela reabertura em algum momento? Não, Luciana, posso lhe garantir com toda tranquilidade. Se tem um político que realmente decide com total tranquilidade e que realmente sobre mim não recai nenhum nível de pressão, até porque você sabe que, antes de tudo, eu sou médico e sou o único governador no país médico. Então, você vê que tomar uma decisão de fechar o estado sem ter nenhum caso de coronavírus, você vê que eu sempre embasei minhas decisões dentro da ciência, mas com muita tranquilidade. Escutar a todos eu escuto.
Agora, eu não vou prescindir daquilo que é fundamental, que será uma marca no nosso governo, que é de lutar para que todo cidadão, ele mesmo que venha evoluir a óbito, mas que foi tratado dignamente. Isso é que se exige de todo governante. E é para isso que nós lutamos o tempo todo. O que nós não podemos admitir é que as pessoas digam, olha, tudo bem, abra a economia, amanhã isso é da vida. Não, conosco aqui, isso aí não tem espaço de maneira alguma. Se necessário for, recuarei da decisão e implantarei novamente restrições mais amplas. Agora, sabedor de que se o quadro evolui bem, se nós não teremos o risco, por que não também ir alongando e dando condições para que a economia cada vez respire mais? Em primeiro lugar, a vida. Governador, a gente tem uma pergunta também da Fabiana de Souza, que mora em Goiânia e está acompanhando a sua entrevista. Ela gostaria de saber, né, sobre o plano de vocês para as feiras livres aí na capital. Elas também estão contempladas nessa flexibilização? As feiras especiais, as feiras livres, todas estas feiras aí que a capital recebe ao longo do ano e principalmente neste momento. Olha, existem algumas feiras de frutos e hortigranjeiros que têm todo um critério que já foi aprovado pelo Ministério da Agricultura. Essas feiras foram reabertas, dentro de critérios que todo o Ministério da Saúde aprovou. Agora, existem outras feiras aqui em Goiás que são muito características, né? Feiras outras em que se tem aqui em Goiás a Feira da Lua, a Feira do Sol, não é? Feiras hippie, a Feira hippie, outras coisas, essas assim, por enquanto, elas, por parte da Prefeitura, elas estarão sendo interditadas ainda neste momento. Governador, só mais uma pergunta em relação às multas para quem não estiver usando máscara em estabelecimento. Alguns estados já adotaram essas multas e é também uma dúvida do César Castro aqui, nosso telespectador, se tem multas e quais os valores, se o senhor está cogitando adotar também essas multas, o senhor está fazendo um apelo para a população, caso esse apelo não funcione. Essa decisão, você sabe, Luciana, que essa decisão, ela, quando o Supremo Tribunal deliberou, ele mais ou menos criou um critério que foi o critério de poder fazer com que as decisões fossem municipais. Não é? O Estado tem limitações em relação a esta área de abrangência. Tanto é que tanto a multa terá total apoio do governador, tá certo? Para que haja fiscalização e o apoio, se ele estipular a multa, e como nós acreditamos também que as prefeituras têm aí uma ferramenta muito importante em suas mãos, que é do alvará também, caso as pessoas sejam liberais em deixar quem entrar no seu ambiente de trabalho, sem máscara, sem tudo. Eu acho que tudo isso você vai somando e, a partir daí, nós temos que exigir da população que seja responsável. Não é possível transferir apenas para a mão do Estado e dos municípios, tá certo? Sem que o cidadão compartilhe este momento tão difícil que nós estamos vivendo. Não é? Então, se nós tivemos 14 dias a mais que nós tivemos de restrições, fechamento, nós temos agora 14 dias de abertura. Se tudo isso for levado com o regramento correto, cumprimento dos protocolos, nós temos tudo para que esse processo amplie. Ora, se não for, o que baliza, o que faz, o que calibra a nossa decisão vai ser exatamente o nível de contaminação e a demanda a leitos de UTI. Ora, qualquer um desse que ampliar e que colocar em risco a rede hospitalar, nós cancelaremos 100% as atividades. Ok, governador de Goiás, Ronaldo Caiado, muito obrigado por sua participação ao vivo aqui no Visão CNN. Uma ótima tarde, boa semana para o senhor. Muito obrigado ao Evandro, muito obrigado, Luciana, muito obrigado pelo espaço que foi dado também aos goianos para que pudesse tirar suas dúvidas.